O Dia da Independência foi comemorado hoje em Criciúma. O desfile que aconteceria no dia 7 de setembro foi transferido por causa do mau tempo. Mais de 70 entidades, entre escolas, ONGs e órgãos de segurança pública, participaram. Bombeiros, Polícia Civil, 40 escolas do município, a PAI e diversas instituições participaram do desfile na Avenida Gabriel Zanetti, em Criciúma. Familiares e amigos compareceram para prestigiar o ato cívico. O desfile cívico é sempre um momento bom para a gente lembrar, para fazer reflexões da importância da data da independência, que devemos comemorar a todos os dias. Depois de quase uma semana com chuva em Criciúma, o sol voltou a brilhar na cidade e milhares de pessoas puderam acompanhar o desfile em comemoração ao Dia da Independência. As bandas marciais das escolas municipais Jorge da Cunha Carneiro e Oswaldo Wilce se apresentaram no desfile e fizeram bonito na avenida. Esporte, cultura, lazer e solidariedade também foram temas do desfile. Professores e educadores de alunos da PAI e dos autistas foram aplaudidos pelo público como forma de reconhecer os trabalhos desenvolvidos. O desfile, o SUS, Sistema Único de Saúde, que é criado e aprovado com a chegada da Constituição Federal. Em Içara, o desfile, que terá como tema o aniversário de 50 anos de emancipação política da cidade, vai ser realizado amanhã. Serão 2 momentos, pela manhã, a partir das 9h30 no centro da cidade, e à tarde, às 2h30, no distrito de Balneário Rincão. O Jornal do Almoço vai falar agora de educação. Está acontecendo hoje em Criciúma o 8º Fórum para Educadores e Pais no auditório do Colégio São Bento. O tema é família e escola. Como educar em tempos difíceis? Para falar um pouco sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio um dos palestrantes do Fórum, Júlio Furtado, doutor em Ciências da Educação e autor de diversos livros. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Jatá. Boa tarde, Fábio. Bom, você já tem 30 anos de experiência como professor, coordenador e diretor de escolas e faculdades. Como é que percebe a importância da integração entre família e escola? Eu acho que atualmente o mais importante é que cada instituição dessa perceba o seu papel. Tem uma historinha muito interessante num dos meus livros que diz assim, o menino chega com um bilhete em casa e entrega para a mãe, bilhete da professora. E nesse bilhete está escrito assim, mãe, o Joãozinho não quis fazer o dever na aula, ele não quis me obedecer, ele fez bagunça. Tome uma providência. Aí no próximo quadrinho tem um menino chegando no dia seguinte, entregando também um bilhete para a professora, dessa vez escrito pela mãe. E no bilhete dizia assim, cara professora, o Pedrinho ontem não quis tomar banho, não quis jantar direito e não me obedeceu quando eu mandei ele entrar para casa, né? E aí é uma situação interessante porque o papel da escola e o papel da família. Eu acho que essa integração, ela precisa ter cada vez mais consciência. E eu acho que a gente, aos poucos, está perdendo um pouco essa consciência, né? Ou seja, a família jogando alguns papéis que lhe cabem para a escola e a escola jogando alguns papéis que lhe cabem. Tem que haver maior interação, maior diálogo, né? Com certeza. Outra questão que o senhor trata bastante em suas obras e também vai tratar aqui nesse evento é sobre a disciplina do medo e o medo da disciplina. Comenta para a gente um pouco sobre isso. Bom, eu acho que hoje em dia educar exige que a gente tenha que a gente assuma uma postura diante desses dois extremos, né? Quando eu digo a disciplina do medo, eu estou me referindo àquela educação da ameaça, àquela educação do não faça, do vai apanhar por isso, a educação da proibição, né? Que é uma educação ainda muito presente na vida de alguns pais, na vida de alguns educadores e que a gente carrega a ideia de que ela deu certo. Né? Ou seja, proibir, educar pelo medo dá certo. A gente traz um pouco essa ideia. E ao mesmo tempo, a gente hoje tem uma geração de pais e uma geração de professores, né? Uma geração de educadores num todo, que é filha um pouco de um período confuso,
né, num período em que a questão da rigidez, ela tem uma conotação muito negativa. Então, isso produziu o que a gente chama de medo da disciplina. Então, ficar entre a disciplina do medo e o medo da disciplina, muitas vezes, rouba da criança, tira da criança a possibilidade dela fazer escolhas, dela assumir consequências das escolhas que fez, né? Ou seja, não faça isso porque senão vai acontecer aquilo, como uma ameaça, e não acontecer aquilo que se ameaçou, praticamente está dando uma mensagem de falta de limite. Né? Ou seja, eu só posso ameaçar aquilo que de fato eu posso cumprir. Ou seja, outro dia eu ouvi uma mãe falando assim: você nunca mais vai para o shopping, para uma filha adolescente. Eu tive a oportunidade de dizer assim: não fala isso, não fala isso. Logo Fala, é uma nunca mais vai imposição pro que logo shopping. vai ser descumprida. Vai né? ser descumprida. Então, há uma certa... assim, as pessoas estão perdidas em torno dessa questão, né? Em retomar o poder e até que ponto retomar o poder, né? Tem que retomar o poder até o ponto da sua possibilidade. Eu sempre, em síntese, costumo dizer assim: diga não quando for necessário e diga sim quando for possível. Tenha sempre essa dupla em mente, né? Doutor, o assunto é muito amplo, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. Obrigado a vocês. E acontece amanhã, na capital catarinense, a 6ª edição da Parada da Diversidade, Fábio. Eliane, o evento, inclusive, já é considerado o 3º maior no Brasil em número de participantes e projeção, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. É verdade, Fábio, e nesse ano o tema escolhido foi Por que o seu amor pode e o meu não? Em comemoração à legalização da união de pessoas do mesmo sexo. A decisão do STJ deu aos casais homoafetivos os mesmos direitos dos heterossexuais. Um marco na história dos casais que há muito tempo esperam a chance de oficializar a união. Está lá, na Constituição Federal, parágrafo 3º, artigo 226, dizendo que a união estável é reconhecida entre homens e mulheres. Mas, desde julho, o Supremo Tribunal Federal estendeu a medida para casais do mesmo sexo, ou seja, garantias de pensão alimentícia em caso de separação, declaração de comunhão de bens, colocar o parceiro como dependente de plano de saúde, tudo que numa relação oficializada entre homem e mulher sempre existiu. Alguns são indiferentes sobre a novidade. Não tenho nada contra, cada um sabe de si. Tem os que não aceitam muito a ideia. Eu sou contra tudo isso daí, eu não concordo. Mas muita gente apoia. Eu acho que eles devem ter o mesmo direito que o heterossexual, no caso, né? Acho que demorou. Acho que é um direito de toda pessoa, independente do sexo, escolher com quem quer ficar. Os caras estão juntos, estão felizes, tem que contribuir mesmo. Pessoas do mesmo sexo ainda não podem se casar no civil. Mas a união estável pode sim muito bem ser reconhecida como casamento. Se o casal entrar com uma ação de conversão na vara de família. Conseguindo, estão casados perante a lei. Daí, só falta o que mesmo, hein? 3 meses de namoro, 2 anos e meio juntas. Tempo suficiente para Gabriela e Priscila tomarem a decisão. Tô bem feliz de poder estar realizando esse nosso sonho, né? Mas tá batendo nervosismo aí? Tá. Dá até um nervoso. Não é mesmo qualquer atitude. Elas vão oficializar uma união estável. E esta senha, a 701, vai entrar para a história. É a primeira união estável gay nesse cartório em Florianópolis, depois do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Documentos, certidões, fotos, tudo para o cadastro. E eis que surge o contrato. Atenção, linha por linha. Tem que ficar bem ligadinho. E surge o momento. Priscila e Gabriela, reconhecidamente juntas, frente e verso. E elas saem com uma sensação, uma vontade de construir uma história. A partir disso, eu converter para o casamento mesmo, e depois disso a gente conseguir adotar a criança, que é o que a gente quer. Constituir a nossa família mesmo, sem ser só nós duas. Gabriela lista apenas algumas das conquistas de casais do mesmo sexo nos últimos 10 anos. Hoje, o INSS já concede pensão por morte do companheiro. Na Receita Federal, os gays declaram os parceiros como dependentes.
E não há mais qualquer proibição de homossexuais adotarem um filho. A Constituição determina que o Estado tem o dever de proteger as pessoas, independente de sexo, raça, cor ou religião. E esse julgamento vem justamente botar um ponto final nessa decisão e trazer essas pessoas para dentro da legislação formal, podendo ter acesso ao judiciário e garantindo seus direitos. E essa alegria vai ser dividida com toda essa comunidade colorida no domingo, em mais uma edição da Parada da Diversidade em Florianópolis, quando as duas estarão lá, celebrando a união. O casamento em plena beira-mar norte vai ter direito a trio elétrico e tudo mais. A festa para as duas tem lá um significado especial, mas de toda essa atitude, elas sabem que existe algo muito mais importante. O fator de tu não ter que ficar mentindo, não ter que ficar se omitindo de algumas situações, é muito importante para a realização pessoal mesmo, né? E que tal exercitar a solidariedade nesse fim de semana? Durante a oficina de perna de pau do Cirquinho do Revirado, o show de talentos e a exposição artística, será feita a coleta da campanha do pedágio do brinquedo da RBS TV. O evento é neste domingo a partir das 2 da tarde no Sesc de Criciúma. Participe e faça a sua doação. As missões espaciais e as viagens à Lua sempre instigaram a curiosidade de milhares de pessoas em todo o mundo. Quem gosta desse tipo de aventura não pode perder o filme Apollo 18, A Viagem Proibida, que estreou nesse fim de semana no Criciúma Shopping. E tem 2 estreias também no Cine Dela, inclusive o relançamento de um clássico de animação da Disney em 3D. O longa mostra uma viagem à Lua que teria sido feita 1 ano depois da última missão oficialmente divulgada. 2 astronautas americanos foram enviados para lá em uma missão secreta, financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Beautiful, isn't it? Only 12 guys have seen this view. Day 1 DoD mission report. Imagens supostamente reais, gravadas durante a missão Apollo 18, são colocadas no filme. Enquanto a NASA nega a autenticidade, outros acreditam que essa foi a verdadeira razão para o homem nunca ter voltado à Lua. As sessões são legendadas e acontecem diariamente às 5h20 da tarde e às 7h10 e 9 horas da noite. No Cine Dela, 2 filmes estrearam no fim de semana. Cowboys vs Aliens é uma aventura que se passa no Arizona em 1873. Um estranho aparece na pequena cidade de Absolution. Sem lembranças, a única referência ao seu passado é uma misteriosa corrente presa a um dos pulsos. Rejeitado pela população, ele passa a ser a única esperança de salvação quando a cidade é atacada por alienígenas. Com classificação de 16 anos, as sessões acontecem às 2h20 e 4h40 da tarde e 7h e 9h20 da noite. Também no Cine Dela tem o relançamento em 3D do filme Rei Leão, um dos maiores sucessos de animação dos estúdios Disney. As exibições são em 3 horários, 5h30 da tarde, 7h15 e 9 horas da noite. E antes de encerrar, um lembrete para você. Hoje o comércio em Criciúma vai ficar aberto o dia todo. As lojas fecham as portas só às 5 horas da tarde. O Sábado Mais ocorre sempre no segundo sábado de cada mês. E o Jornal do Almoço deste sábado termina aqui. Agora vem o Globo Esporte. Tenham todos um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau! Nós temos um novo encontro à noite no RBS Notícias. Boa tarde e até mais.